Já estou fixando então o título da nossa live de hoje com a Bianca Aidos, fonoaudióloga, que vai estar falando um pouquinho mais sobre ferramentas de comunicação e a importância para as mulheres de sucesso. Então, vai trazer exemplos práticos e também todo um contexto aí do dia a dia e que trouxe uma bagagem cultural para a gente ter algumas vezes dificuldade de se comunicar. Oi, tudo bem? E aí? Tudo certo? Como está? Já coloquei nosso título ali, já está fixado. Viu? Deu tudo certo, que bacana, que bacana, ficou bem bacana. Muito bem. Boa tarde a todos que estão entrando. Tudo bem, minha mãe entrou, importantíssimo. Ah, essa audiência é nobre. Claro, com certeza. A mãe, com certeza, é importantíssimo. Tá dando oi pra gente. Depois já vai entrando, vai começar a entrar mais gente. Vamos até já dizer, né, Bianca, que a gente vai estar no canal do YouTube do Falando Bem, né? Isso mesmo, no canal da Falando Bem. Está sendo transmitido ao vivo no canal da Falando Bem, no YouTube. Então, até não... Tem muita gente que não tem Instagram, sabe? E no fim consegue, pelo canal do YouTube, acessar as entrevistas e as lives. Bem legal. Exatamente, ter maior acesso. A Thaís entrou também, vamos dar um oi para a Thaís aqui. Oi, Thaís. E para quem está aqui nessa live... professora, então com certeza para ela a fala é uma ferramenta importantíssima. O principal instrumento de trabalho, a voz é o principal instrumento de trabalho desses profissionais tão maravilhosos que, com certeza, para mim, são os principais profissionais na formação de uma pessoa. Professores. Exatamente. Então, a Thaís aí desempenha um excelente trabalho aí, falando, e ainda mais falando com os pequenos, que tem que ser muito assertivo, muito didático, gesticular super bem, né? Então, é importantíssimo. Criança pequena. O professor infantil, ele tem uma característica de fala de voz que acolhe. Tanto que eu sempre comento que essa questão da voz em profissionais celebridades. Quem fez sucesso com criança? As apresentadoras que tinham vozes finas, mais agudas, acolhedoras, mimosas, ou então que expressavam carinho. Se for pensar naquelas que tinham vozes mais graves, mais fortes, não deram certo com criança. O exemplo de quem deu certo, a Eliana, a Xuxa, a Angélica já não deu certo. Então, já que você abordou aqui, a gente está falando de mulheres de sucesso, a voz tem tudo a ver também com o público, neste caso. E as pessoas nem se dão conta disso, isso é bem interessante. As pessoas nem se dão conta que a voz, ela acessa também o público. Tanto quando a gente vai falar com nossos filhos, quando nós vamos falar com nossos filhos, nós falamos de uma forma, quando nós queremos agradar, conversar, nós falamos mais devagar, falamos mais suave, carinhoso. E quando a gente quer chamar atenção, como é que a gente fala? Forte, firme, desce, para. É verdade. Larga. Vem cá. É verdade. Não é? A gente muda a voz. Muito bem, muito bem. Bem importante. Muito legal. Tem mais gente entrando aí. Mais gente entrando também na nossa live. Não, eu acho que para cada contexto aí profissional, acho que a voz desempenha um papel muito importante. E acredito que com a maturidade profissional, muitos já testaram ferramentas também e outros ainda não testaram. Mas eu acho que vai se testando também ao longo da jornada profissional essa questão da voz, né? Eu acho que E é isso importante a gente depois trazer como uma ferramenta de trabalho, né? É uma das coisas que a gente viu ali o chefe Volmir, a Thaís, cada um desempenha uma atividade profissional diferente. Agora o Timo entrou aqui, vamos dar oi para o Timo também. Mas para cada atividade profissional, a voz precisa desempenhar uma comunicação diferente. Por isso que utilizar ela de maneira estratégica é importantíssimo nos dias atuais, onde cada detalhe conta. Exato. E como você bem disse, a voz, a fala é um instrumento, uma ferramenta valiosíssima. E quando as pessoas percebem
que têm essa ferramenta nas mãos, elas entendem que elas podem criar conexão com as pessoas, elas podem evoluir na carreira, por exemplo, e na verdade das verdades, é uma habilidade falar bem, colocar bem a voz, se comunicar de uma forma assertiva, é uma habilidade que pode ser desenvolvida, ao contrário do que muita gente pensa que é dom. Não é dom. Exatamente. É uma habilidade que pode ser desenvolvida. Ninguém nasceu sabendo falar em público. Tem pessoas que têm mais facilidade porque têm características de personalidade e porque também tem um ambiente que propicia isto. Pais, mães, que dão um exemplo, que estimulam. E até eu acredito, Mari, que nós somos de uma geração que talvez tivesse muita cobrança também dos pais. E eu vejo hoje alunos meus nos cursos de oratória que são muito travados e nós vamos investigar, ou eles trazem a questão da severidade, da cobrança de casa, do fazer perfeito. E as pessoas acabam se travando porque nunca está perfeito. E aí perdem oportunidades de crescimento da carreira, de emprego, de alcançar cargos elevados, de gestão, de liderança. Concorda comigo? Verdade. Concordo plenamente. Eu acho que a gente pode até já dar uma entrada, assim, falar, né, bem do tema. Eu vou apresentar a Bianca, depois eu quero que ela se apresente também. Mas a Bianca chegou até mim para me auxiliar nessa jornada, que nova jornada, no qual eu estou utilizando muito a voz e preciso me comunicar de maneira assertiva. Então, ela trabalha com grandes profissionais, ela é uma pessoa que trabalhou na jornada de muitos profissionais, desde palestrantes, modelos, jornalistas e outras pessoas que buscaram, através dela, executivos, uma melhora na sua performance profissional. Então, a gente tem algumas vezes a fonologia como uma questão de doença, alguém que tem alguma dificuldade gagueira ou qualquer outra situação, mas é uma quebra de paradigmas. Esse trabalho da Bianca mesmo, que é uma fono voltada realmente para esse desempenho da pessoa conseguir se comunicar de maneira mais assertiva, a questão de otimizar a fala, não desgastar a fala. Então, é todo um estudo por trás da fala e que tem que ser quebrado esse tabu, que só deve buscar uma fonoaudióloga quem desempenha alguma dificuldade daqui a pouco na respiração, na fala mesmo, ou de muitas vezes mastigação. Então, eu acho que é essa questão que foi para mim uma quebra de tabu, por isso que eu falo, e fui em busca da Bianca e aprendi muito e continuo aprendendo. Então, eu achei que era muito importante trazer isso para os meus amigos, para as pessoas que me acompanham, porque dentro do meu círculo de amigos eu tenho muitos homens e mulheres que estão trilhando uma carreira, estão numa ascensão profissional. Hoje eu com 34 anos, esse meu círculo de amigos tá, né, realmente com essa pegada de fazer acontecer, de se mostrar para que veio, né? Essa coisa que nossos pais nos cobravam, agora a gente está colocando no mercado e a gente precisa provar para que veio. Então é um pouco isso. E passo a bola para ti, Bianca. Tem algumas perguntas que o pessoal já comentou nos stories, que a gente foi soltando ao longo de ontem e hoje, que depois eu vou passando, mas eu queria que tu se apresentasse e ressaltasse essa importância da comunicação no desempenho de cada um de nós. Muito bem, muito bem. Então, eu quero agradecer o convite para fazer essa live contigo, Mari, que vê a importância da comunicação no desenvolvimento das pessoas, e você é prova disso. Então, até quero fazer uma ressalva ali para as pessoas que entraram agora, que queiram compartilhar essa live, que vai falar sobre comunicação, falar bem, sucesso profissional. Ali embaixo tem um aviãozinho, então já clica ali e compartilha com pessoas que você acredita que queiram escutar essa live de hoje, tá bem? Então, eu sou a Bianca Aidos, eu sou fonoaudióloga, já formada desde lá de 1999, no século passado ainda, então mais de 21 anos. E eu sou
diretora, fundadora da Falando Bem, que é uma empresa de capacitação em comunicação, com cursos de oratória, de comunicação assertiva, neuroliderança, inteligência emocional, outras áreas. A minha área e a minha missão é ajudar pessoas a falar com desenvoltura, naturalidade, segurança, em qualquer situação onde é centro das atenções, desenvolvendo essa habilidade tão maravilhosa que conecta pessoas, que faz pessoas evoluírem, que inclusive transforma pessoas e leva ao sucesso como tema dessa nossa conversa. Então, eu também sou professora, aliás, sou professora dos cursos de oratória, que eu ministro aberto ao público e também nas empresas, né? Treinando executivos, e sou professora também, convidada da ESPM aqui de Porto Alegre, já desde 2007, sou fono da Band, faço a preparação dos repórteres e apresentadores da rádio e da TV, inclusive até foi por um ex-jornalista lá da Band, que a Mari chegou até mim, eu sou muito grata a ele. E então, Mari, esse é o meu trabalho, trabalhar com pessoas e ajudando essas pessoas a desenvolver essa habilidade tão valiosa que é a comunicação. Perfeito. Bianca, vamos lá. A questão da autoestima, tá? A gente sabe que está muito relacionada à questão da fala, autoestima. E que dicas daqui a pouco a gente poderia, como é que a gente pode relacionar e como é que as pessoas podem começar a ver a importância, né, de estar se comunicando e até como uma ferramenta de estar se projetando e aumentando a sua autoestima. Independente se é no ambiente de trabalho ou muitas vezes na sua própria casa, né? A relação com o marido, com os familiares, como é que tu acredita, né? Tu vê essa ferramenta na autoestima da pessoa, assim, a fala. Sabe, eu vou contar, é incrível. Quando eu vejo meus alunos chegando nos cursos de oratório, até mesmo nos atendimentos individuais que eu faço, e me traz a seguinte questão de insegurança. Eu não levo jeito para falar. Eu tô vendo que eu tô perdendo oportunidades. Eu não me sinto bem quando eu falo. Eu percebo que as pessoas não me entendem. Eu não consigo criar conexões. Eu tenho dificuldade de fazer amizades. Então, todas essas queixas, e até mesmo o medo de falar em público, faz com que a pessoa se sinta, claro, insegura, e muita gente se sente com a autoestima lá embaixo, porque acha que não é capaz, e que nunca vai ser capaz. E quando ela percebe que pequenos ajustes na comunicação, na fala, na voz, na postura corporal, fazem a diferença na entrega da mensagem, a pessoa já se vê de uma outra forma. Então, por exemplo, quando elas chegam num curso, eu faço a filmagem, dou todas as dicas, passo a parte teórica e depois as pessoas se assistem nos vídeos. As pessoas odeiam se ver. Entretanto, se ver é uma ferramenta incrível de conscientização, de percepção. Porque só faz sentido para mim quando eu me vejo, quando eu me percebo. Se eu chego para alguma aluna minha e não mostro o vídeo, só falo o que tá bom e o que ela tem que melhorar, não faz muito sentido. A Bianca me disse que eu tenho vícios de linguagem, que eu falo muitos tá louca. Agora, se ela vê um vídeo e percebe que ela fala duas palavras e dói! Então, ela vai modificar. Se ela quer, ela consegue eliminar com as técnicas que existem para isso. E isto e mais outras características, como relacionadas à postura, à própria fala, técnicas de apresentação, vão deixar ela mais segura. Isso vai refletir na satisfação pessoal. Isso vai refletir numa autoestima mais elevada. Isso vai refletir em a pessoa enfrentar desafios, criar coragem. Criar coragem para fazer uma live como esta, criar coragem para fazer um vídeo para a internet, criar coragem para dar uma palestra. Então, criar coragem para, enfim, até para um cargo maior na empresa, se candidatar. Então, isso aí mexe com certeza com a autoestima e a autoconfiança.
É muito legal. E para mim, como professora, é algo muito satisfatório. Eu fico muito feliz e orgulhosa dos meus alunos que depois compartilham comigo as suas conquistas. Bianca, eu dei uma palestra. Bianca, eu tô fazendo vídeos na internet. Bianca, eu tô fazendo lives. Então, assim, coisas que as pessoas viam longe, como se nunca fossem fazer, como se não levassem jeito mesmo. E daqui a pouco se veem diante de uma câmera e ficam felizes por isso. Então, para mim, a maior recompensa como professora, como mentora, como coach, como fonoaudióloga, é ver o resultado e a satisfação dos meus alunos. Perfeito. Não, e até acho que a gente pode, nós somos mães, até teve uma pergunta ali na questão dos relacionamentos. Quando a gente pode trazer isso também para os nossos filhos, já uma quebra, já auxiliá-los a se comunicar, né? De que maneira tu acha que a gente também pode trazer isso para nossas crianças também, tanto agora para as professoras ajudarem nossos filhos a se comunicarem, que está sendo exigido uma ferramenta nova de comunicação para eles. E Perfeito. Como tu vê isso no dia a dia em casa, nos relacionamentos, como é que tu... Né? Antes eles não tinham uma necessidade tão grande de estar se comunicando como hoje eles estão precisando também. Exato, Mari. Deixa eu só dar um oi ali para as pessoas que entraram, tem várias conhecidas. Tá. Ali tem minhas irmãs também estão assistindo, tem alunas minhas. Olha só que legal, fiquei bem feliz. Então, você perguntou sobre essa questão até com os filhos. O ideal é que os pais já incentivem desde cedo a comunicação dos filhos, respeitando a sua personalidade. Isso é um ponto bem importante, porque crianças que têm um traço de personalidade tímido, elas são mais reservadas. E a gente não pode forçar justamente para não criar um trauma a partir daí. Mas sim incentivar a falar quando for necessário, tá? Outra situação é incentivar mesmo aquelas crianças que gostam de falar, que gostam de fazer vídeos, que gostam de fazer apresentações, porque a geração de agora, dos meus filhos, dos teus filhos, eu tenho o Frederico de 10 anos, o Estevão de 6 anos, eles já nasceram fazendo selfie, eles já nasceram fazendo vídeo pro YouTube. E incentivar isso, claro, com os seus limites, é muito bacana, porque isso vai refletir onde? Na escola, onde eles vão fazer leituras, eles vão fazer o teatro, eles vão participar, vai refletir depois, mais tarde, na vida adulta. Sim. Então eu digo que eu vou ter que achar um outro nicho, porque eu vou perder alunos, entende? Talvez, claro, para ajustar, lapidar, eu vou entrar mais na lapidação, e não na mão na massa com os meus alunos, mas na lapidação do falar em público com essa geração que já está aí desenvolvendo a sua comunicação. E eu digo que nós, pais, temos um papel muito importante nessa estimulação da fala das crianças, porque elas vão muito mais fortalecidas para a vida adulta. Sim. Eu falo isso porque eu vejo muita gente hoje buscando ajuda por traumas e problemas que tiveram na infância, como eu disse antes, de pais que repreendem, de pais que exigem demais, de bullying, lá, na época lá, nem era bullying que a gente chamava, mas que sofriam traumas na infância. Então, nós temos um papel muito importante nessa estimulação da comunicação e do falar bem. E não só isso também, da própria comunicação entre os filhos, de dar um exemplo, porque o exemplo, ele é modelo, ele arrasta, ele é modelo. Então, nós darmos o exemplo de comunicação adequada, de comunicação não violenta, de saber, daqui a pouco, dizer um não, mas de uma forma que a criança compreenda, que às vezes a gente tem vontade mesmo de dizer um não, de para, mas testar também um lado da comunicação que muitos deixam de lado, que é falar palavras de empatia. Eu estou chateada contigo, eu não gostei da tua atitude. Sim. Então, na próxima vez, faça diferente. Ao invés de deixar a toalha molhada em cima da cama, meu filho, vamos lá, mamãe vai te ensinar a prender a toalha no cabide. Normalmente o que a gente faz? Toalha de novo em cima da cama. Não é assim? Então, sim, daí acaba
estressando a família toda. Então, o que eu tô falando aqui é sob o ponto de vista da comunicação. Tanto tu falar bem e desenvolver mais adiante, para colher frutos mais adiante, como também dos relacionamentos saudáveis dentro de casa. A comunicação é algo muito vasto, tem muita coisa para falar, mas nesses 2 pontos que eu abordei agora. E nesse sentido, Bianca, quando, assim, o que tu diria, assim, como saber que horas falar, quando falar? Por exemplo, a gente está tendo atividades, eu acredito que tu também, do colégio, das crianças, que daí é uma live com 10, né? E daí a professora estipulou que tem que levantar a mão, daí abre o chatzinho para a criança falar, porque senão falam 10 ao mesmo tempo. Mas eu tenho um filho de 3 anos e meio, a gente, né? Então, essas questões de quando tu, num diálogo com pessoas, numa reunião, eu vejo que é muito difícil. Tem pessoas aqui que acabam até ficando um pouco encabuladas de entrar, ou de que maneira entrar. Então, isso acaba muitas vezes até refletindo muito no público feminino, que tem um pouco mais dificuldade, daqui a pouco, de se expor, mas também não generalizar tanto assim. Mas, assim, em que momento tu acha que as pessoas, o diálogo, que muitas vezes a gente tem uma pessoa que é um pouco palestrante e só fala em reuniões, ou até mesmo na casa, e os outros ficam se encolhendo e não tem aquele canal para abertura, né? Então é nesse sentido que eu queria dizer, já que a gente está já ensinando nossos próprios filhos a levantar a mão e estabelecer um diálogo em sala de aula, e daqui a pouco a gente não foi tão... A gente tinha um professor palestrante, que era o nosso modelo do passado, né? Que nosso professor colocava um monte de... Eu fui rosariense, então era assim, um monte de conteúdo no quadro, copia, rápido, baixa, né? A cabeça e copia. Apagava. E assim, não era muito o diálogo, o debate, não foi uma ferramenta muito... Interação. Não teve muito isso ao longo da minha jornada, assim, como jovem. E por isso que eu te pergunto, assim, que a gente pode já estar usando dentro de casa, né? E também depois, até pra gente saber no nosso momento profissional, em alguns momentos até quando a gente se posicionar, e como fazer isso de uma maneira equilibrada e sutil, assim. Muito bem, Mari. Eu era do Sévigné, perto do Rosário ali. O Sévigné já tinha uma outra proposta de aprendizagem lá na década de 80, no início de 90. Eu fiz magistério, inclusive, eu fui professora de crianças. Então, a abordagem sempre foi de interagir. Então, eu vim de uma escola que interagia. E tem 2 pontos importantes nisso que você falou. O aprender a escutar, antes de tudo. Então, essa conduta dos professores numa aula online, que é completamente diferente da aula presencial, de espera e levanta a mão. Porque na aula presencial eles também fazem isso. Mas na aula presencial é diferente. Então, o limite, eu tenho que levantar a mão, eu tenho que aprender a escutar o meu coleguinha. E também, a hora de falar, eu penso que tem crianças que não gostam muito de falar. Aí vai do professor provocar a fala do aluno. Deixar os nossos filhos à vontade também, orientando. Filho, quer perguntar? Pergunta. Não quer? Não pergunta no sentido assim, principalmente agora que eles estão se acostumando com essa nova ferramenta. Tá? Não é assim, não vai falar, não quer falar, não fala. Não é isso. Num primeiro momento, porque eu percebi logo no início que tinham mães das turmas dos meus filhos, principalmente do menorzinho, que tiraram as crianças das lives, porque as crianças ou não tinham paciência, ou não queriam falar, não queriam aparecer. Sim. Então, a gente tem que ir com cuidado, porque é bem delicado, mas sempre incentivando, sempre estimulando. Perfeito. E essa questão de muitas vezes a gente vê, eu estava vendo um programa agora de TV, acho que foi na Pampa, e teve uma intromissão numa apresentadora e ela estava tentando falar, e uma pessoa, né, na palestrante, e uma pessoa entrou bem na hora que ela estava falando, e ela ficou um pouco sem jeito, e isso a gente já viu uma série de vezes na TV e outras situações. Como tu acha que seria uma boa ferramenta para a volta à fala? Tá, mas vamos lá. E isso pode servir até muitas vezes a gente dialogando em casa com o marido, dando o nosso ponto de vista, ele já entra e já corta, e daí tu, não, mas deixa eu terminar o meu raciocínio, era assim, entendeu? Agora, qual é o teu ponto de vista? Como é que tu considera uma ferramenta importante para essa busca
e de encerrar uma fala, assim. Às vezes a gente acha que a culpa é nossa porque alguém entrou e a gente deu espaço para a pessoa entrar. Mas eu vejo por um outro lado, eu vejo que aquela pessoa que está nos escutando, ela não sabe escutar. Ela não sabe escutar. Então, eu penso que é uma virtude o saber escutar, o se interessar pelo outro, mesmo que você não concorde. Porque entender é diferente de concordar. Ontem ainda a gente falou isso numa live, eu e a Aline Dota, que está nos assistindo aqui, que é psicóloga e professora dos cursos de inteligência emocional e neuroliderança, e nós falávamos sobre isso. Concordar é diferente de entender. Então, se eu estou num debate e eu estou falando e alguém vem e me corta, é porque essa pessoa não sabe escutar. Ela não está interessada. O melhor de tudo é pensar dessa forma. Não, a culpa não é minha. Agora, tem formas também de você falar sem deixar brecha para as pessoas interromperem. Uma das características, falar de forma firme, convincente, expressiva, enfática, deixando menos pausas possível. Porque às vezes quando você faz uma pausa muito longa, sim, você dá brecha para alguém fazer uma pergunta. Então, menos pausas possível. Se a pessoa interrompe e você se sente incomodado com isso, você pode dizer: 1 minuto, eu preciso concluir o meu pensamento. Mostrar postura também e atitude numa situação dessas. Principalmente de embate, tá? Que foi o caso que você trouxe. Onde havia uma discordância. Exato. Porque isso que eu vejo muito nos debates é muita briga. Então, assim, não é porque eu não concordo com as tuas ideias. Entretanto, eu tenho que te respeitar. Depois eu dou a minha opinião. Agora, a escuta é uma virtude. Nesse sentido. E até nesse sentido, já indo para uma próxima pergunta, que a gente repara, eu sou do esporte, né? Então a gente repara como uma pessoa treina, como ela compete, fala muito de como ela é. E a gente vê como muitas pessoas falam que é como a casa dela, o quarto dela, fala muito de como ela é. E a maneira como a pessoa fala ou se expressa, fala muitas vezes de como a pessoa é, né? Então, tu que repara muito mais ainda na voz e tem esse... Então, eu acredito que qualquer mudança também que a gente queira ter interna nossa, muitas vezes a gente quer mudar uma característica, a gente quer mudar uma coisa que não está uma característica nossa que não está nos fazendo bem, assim, da maneira que ela está sendo utilizada. Eu acredito que a gente tem que mudar algumas coisinhas nossas também, né? Então... Isso! Nós temos que transformar em nós mesmos. Exatamente. Né? Então, a gente tem que começar pela gente. E você falou algo muito importante, a voz traduz emoções. Sócrates dizia: fale para que eu te veja. Então, nós traduzimos por meio da nossa voz, da nossa fala, como nós somos ou como nós estamos nos sentindo. Sim. É absolutamente verdadeiro. Se tem algo que nós não gostamos ou queremos mudar, nós temos que nos observar, nos ver, nos escutar, para ter consciência da nossa fala. Eu penso que esse é o primeiro passo para quando nós queremos ter uma melhor performance comunicativa. É nos escutar. Sim. Nos perceber. E também fazer um exercício, perceber os outros. Como você disse, né, Mari? Você percebe os esportistas, você presta atenção neles. Eu escuto as pessoas falando, eu fico assim, só olhando, só escutando. E nem dentista, olha para os dentes. Eu só fico percebendo ali se tem vício de linguagem, se não tem, como é que tá a postura corporal, como é que está a pronúncia dos sons da fala. Exatamente. Não, é bem isso. Eu acho que é importantíssimo esse aprendizado de se ver e se ouvir também. E até a gente, vamos lá, tem uma pergunta, que é a questão que a Rosana colocou, na questão dela não perceber quando ela aquela pausa demais. E daí eu passo para ti a pergunta, né? Como é que a pessoa consegue, muitas vezes, numa comunicação que ela não está filmando, se perceber? Como é que tu
utilizaria... Eu vou falar, entendi. né, que tu acabou já treinando algumas coisas comigo, mas tu sempre Sim. enfatizou comigo de eu conseguir falar observando o que eu estou falando. Eu cheguei no consultório da Bianca, vou falar para vocês, making off, que eu falava, olha, muitas vezes eu falo até uma palestra, ou eu falo quase um discurso, e eu não me lembro que uma palavra do que eu falei. Vou falar os podres, né? Porque a gente tem que falar os podres para fazer as pessoas. E depois eu não me lembrava nada que eu tinha falado. E daí a Bianca... Branco auditivo. A Mari tinha branco auditivo. E tem muita gente que tem o branco auditivo, Mari. Tem muita gente que vai se identificar contigo de realmente não se escutar quando fala. Continua, Mari. Não, é isso aí. Então, agora eu te trouxe o case real para as pessoas. Então, tá aí com a profissional o case real. Pois é. Como é que eu vou perceber eu falando? Então, eu tenho que pensar. Bom, eu tenho que começar a me cuidar ao falar. Uma dica. Grave áudios no WhatsApp. Principalmente para familiares. Porque daí você grava para o familiar, ao invés de escrever, grava o áudio e depois escuta. Ali, no áudio, você já vai começar a identificar como está a sua fala. Então, é um excelente exercício para começar a se perceber. Depois, você vai começando a se perceber ao longo da sua fala. É um estágio mais avançado esse, que é o de conscientização. Você está consciente da sua fala. Eu digo que os meus movimentos e a minha fala são friamente calculadas, entretanto, eu busco a naturalidade, falo para eu poder modular a minha voz, projetar a minha voz, articular, reduzir a velocidade de fala quando eu preciso. Mas isso claro, é um processo, mas que é possível. Observe mais os outros também. Isso é bacana, de observar mais os outros, escutar mais os outros. Quem você admira como um bom falante, um bom orador? Para quem fez essa pergunta, começa a pensar, puxa, eu gosto de ouvir a Ivete Sangalo falando. Eu gosto de escutar Barack Obama. Eu gosto do apresentador William Bonner. Ou então de pessoas que você conhece no dia a dia. Eu gosto da Mari falando. O que a Mari tem que eu gosto? E começar a observar isso também. O que gosta e o que não gosta também. Sim, é um aprendizado, né? A gente pega muito por modelos. Importantíssimo. Sim. Não só nas crianças aprendem por modelos, nós também. É bem nesse sentido. Eu tenho uma outra pergunta ali perguntando a questão de falar muito baixo, que as pessoas comentam. Né? A Denise colocou no YouTube que fala muito baixo, e daí muitas vezes nem ela escuta. Eu acho que a questão da fala com uma autoestima também, da pessoa começar já a se sentir mais estimulada, né, e mais empoderada com a própria fala. A gente fala essa palavra empoderada, fica muitas vezes meio no ar, mas eu acredito que quando a Denise comenta assim, tem um pouco de... Eu acredito que com poder. Com poder. Exatamente. Porque a fala e a voz têm poder. O empoderada vem de fora para dentro. Isso é algo de dentro para fora. Então eu falo com poder, com autoridade, no bom sentido. E a voz muito baixa tem a ver com as características pessoais, com a personalidade. Entretanto, isso também pode ser ajustado dependendo do ambiente, dependendo da proposta de comunicação, dependendo do assunto que estamos falando. Assim como eu posso falar mais forte, também dependendo do ambiente. Se eu estou dando uma palestra para 100 pessoas, num ambiente onde eu não tenho microfone, eu vou falar mais projetado, mais forte. Enfim, a intensidade de voz é uma característica que tanto pode ser baixa, média ou alta. E isso vai estar relacionado à identidade pessoal, à personalidade e às vezes até uma questão de modelo. Tem gente que fala muito alto e as pessoas que falam alto, normalmente, ou porque não se escutam, por isso que falam alto para se escutar, ou porque fazem parte de uma cultura, como por exemplo, cultura germânica, italiana, que tem esse modelo de falar forte, de falar alta, não é? Então, isso. Tem todo um contexto que a gente tem que avaliar e ver onde é que vai fazer o ajuste. Mas tudo é ajustável. Tudo é ajustável.
Não, é bem nesse sentido que acredito, né, que é importantíssimo essa questão da pessoa começar a se ouvir, começar a ver onde ela quer melhorar, e daí ela Uhum, começa a trazer algumas melhorias aos poucos. E enfatizo, né, não uhum. estou aqui por nada, né? A Bianca, a gente se encontra de 1 ou 2 vezes na semana. Tá sendo um período de treinamento meu e a gente, da mesma maneira que tu vai na academia para se É, exercitar, tu vai em outros locais, né? Tu vai numa escola de idiomas para aprender o idioma. Né? É um exercício também a voz e toda essa mudança que se uma pessoa quer realmente, né, tá trabalhando. Então, a gente não existe almoço grátis, né? A gente precisa suar um não, pouco a camisa também para estar conseguindo colher esses frutos daqui a pouco de uma melhor projeção na fala, né? É uma coisa claro. que exige estudo, que exige esforço, exige uma mudança. Sacrifício, Sacrifício. preparação. Não é, ups, de uma hora para outra. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos para, então, se sentir preparada e falar em público, por exemplo. Agora, Mari, isso que a gente estava falando da voz, eu penso que tem muitas pessoas que se sentem ou que passam fragilidade na fala por um volume muito baixo de voz. E que às vezes Sim. transmitem uma mensagem e não alcançam aquilo que elas querem. Ah, a pessoa não entendeu o que eu queria. Ah, ela não fez o que eu pedi. Mas muitas É. vezes é porque a voz não transpareceu. Eu gosto de dar um exemplo de trabalho. Vamos pensar no meio corporativo. Se eu chego para minha equipe de trabalho e digo assim: amanhã eu quero os relatórios prontos. Provavelmente amanhã não tem nenhum relatório pronto, porque as pessoas vão pensar: ah, a Bianca quer para amanhã, mas se for para depois da manhã não tem problema. Eu vou aproveitar que eu tenho outras coisas para fazer e depois eu faço. Agora, se eu chego e digo assim: amanhã eu quero os relatórios prontos. Eu falo mais forte, eu falo mais curto, mais firme. E aí é que é o negócio. Já muda. Opa, amanhã ela quer os relatórios prontos. E vai refletir no comportamento. Então, a nossa voz também reflete no comportamento do interlocutor. É. Não, é bem isso. A gente vê muitas vezes no dia a dia, né? E aqui eu vou falar uma coisa que a gente sabe um pouco, que a mulher, muitas vezes, eu falo isso porque eu tenho uma barbearia, tá? E a pessoa que me ajuda é uma mulher. Então, ela me ajuda a cobrar os meninos, entendeu? A gente precisa de um documento, precisa de uma nota fiscal. E algumas vezes ela acaba perdendo um pouco daquele poder de voz e ela vai no manso cobrando. Daí eu falo: olha, você tem que chegar assim. E muitas vezes ela muda o tom de voz, ela mostra que realmente aquilo a ação é bem importante e ela já ganha assim um grau com os guris. Então eu falo um pouco que a mulher tem essa fala mais mansa, mais mãezona algumas vezes, e Aham. essa senhora tem 50 anos, então já é uma pessoa mais velha, né? Então ela já traz um pouco mais aquele par mãezona. E daí quando ela muda a voz, os meninos já trazem nota fiscal para ela, já fazem. Viu? Então, bem como tu falou, né? A Uhum. gente algumas vezes mulher ainda mais esse tom mais materno, olha, a gente tá precisando daquela nota Isso. fiscal. Uma coisa que a gente já Aham. tem um pouco nato, né? Algumas vezes. Ex- Exato, exato. E aí não tem o resultado que quer e ele não entende, mas por quê? Mas aí vem outra pessoa e fala a mesma coisa de uma forma mais firme e ela tem o resultado, mas onde é que está a diferença? É na forma de falar, é na comunicação, é na forma e na estrutura da mensagem. Sim, é verdade. Não, é bem isso. Eu acredito muito nisso, por isso que eu tô me colocando, né, como nesse treinamento e tô explorando toda essa maneira nova de estar utilizando a fala como um principal veículo de comunicação, assim, na questão de estar me expondo mais. E está Uhum, sendo perfeito a gente estar fazendo esse trabalho bom. juntas. Eu vou abrir um pouco para perguntas, Bianca, até para o nosso tempo. A gente tinha combinado aí 45 minutos, a gente já está Sim, quase no horário. E daí eu quero dar uma olhadinha ali, ver se o pessoal deixou alguma pergunta. Se quiser me algum ajudar também, que eu sei que tem comentário, mais craque. mais craque. Deixa eu ver aqui. Vou pegar o óculos. Depois dos 43 anos, Olha que
A gente tem uma a pergunta cidade. do Luiz Varela, tá? Na verdade, uma Tá. colocação dele, que ele é médico de pronto-socorro, né? Então, é Aham, médico de emergência, o que eu acho importantíssimo. Agora vamos lá para a situação da fala, né? Normalmente o aham, paciente chega nele num caso extremo já e ele tem que se comunicar. Então, a comunicação não é o que você diz, e sim o que o outro entende. Esse é o uhum, mantra, né? Isso a gente sim, fala de uma pessoa que muitas vezes pega um paciente ali que sofreu um ferimento de bala, de corte, de queda, que está na ambulância. Olha uhum, como é importante a ferramenta da fala, tanto em casos de médicos, né? E realmente. sim. Ali, nesse processo da comunicação que o Luiz falou, quem fala tem responsabilidade, mas quem escuta tem tanta responsabilidade quanto. E Sim. aí, isso, claro, o que é óbvio para mim não é óbvio para você. E eu penso que quando há interação, a pessoa que recebe a informação, se ela não entende, ela tem que perguntar. Sim. Ruídos de comunicação ocorrem justamente porque as pessoas acham que entenderam do jeito delas. Então, quem recebe tem o dever de perguntar e quem fala também tem o dever de certificar de que a pessoa entendeu aquilo que foi falado. Vamos retomar, quero saber se eu me fiz entender, Mariana, como nós temos que executar essa ordem. Então, a Mariana vai falar e eu vou verificar se a Mariana compreendeu. Por quê? Porque nós temos mapas mentais diferentes, nós temos experiências diferentes. Eu posso estar falando algo que para mim é óbvio, para você não é. Esse processo de emissor de receptor é muito interessante, mas nós temos que ter muitos cuidados. Sabemos Sim. que, e tem pesquisas que falam, principalmente pesquisas americanas, que as empresas gastam milhões de grana com problemas de comunicação, coisas Sim. que saem errado por problemas de comunicação. Então, aí nessa emissor e receptor tem que haver uma concordância. Tem mais perguntas Sim. aqui, né, Mari? Perfeito. Não, e até comentando agora que as empresas estão menos estão todas digitais e não estão mais no escritório, esse problema eu acredito que vai se intensificar, muito mais Uhum, e-mails, muito menos olho no olho. Então, eu sim, já acho que vai ser uma realidade essa busca por como se comunicar de maneira assertiva, de maneira digital, né? Há vários sim. escritórios de São Paulo, Nubank, XP, né? Grandes escritórios aí estão já dizendo que só voltam em dezembro. Então, 6 meses Uhum, das pessoas sem se ver no olho, sem ser pela telinha, né? sim. Sim, a menos, não se veem ou fazem as reuniões, que também é uma outra situação. Aí fazem as reuniões sim, vão continuar ali falando, mas é completamente diferente. São cenários bem diferentes. Tem mais pergunta aqui, Mari, até que foi feita lá no YouTube. Vamos Tá, ver. vamos lá. Você tá vendo aqui? Deixa eu Ó, ver. a Rosana, não pensei, mas pauso demais. Então, tá, acho que foi aquela pergunta que eu respondi. Pergunta. Ah, que as pessoas falam, acha que a pessoa concluiu porque ela fala demais. Então, grava mais áudios, Rosana, no WhatsApp. A Denise, falo tão baixo, essa que a gente já falou. Que Tem a uma que colocou que o ansiedade de quem modelo é o fala. Cortella. Ah, o modelo. Ah, tá. A Maria da Graça Castelano. Oi, Maria da Graça. A Maria da Graça foi minha aluna. Lá quem gosta do Mário Sérgio Cortella, quem não goste, por causa da modulação de voz do Mário Sérgio, que é sempre inflexão ascendente. E o Mário Sérgio fala assim: eu gosto, eu gosto. Para mim, ele é um exemplo de um bom palestrante, Sim. de um bom orador. Deixa eu ver, tem mais alguém que falou mais alguma coisa aqui? Não. Alguém falou do negócio de alguma coisa de ansiedade, mas eu acho que era sobre alguma coisa de falar alto, de falar rápido, de repente, que passa ansiedade. Foi na Pode ser. questão daquela situação que tu falou, o branco. Aquela questão do branco, da pessoa falar, que nem comentei meu caso, de ter o branco de não lembrar o que Ah, o branco falou. auditivo também. E Sim, da... sim, pode ser. A pessoa tá ou apavorada Sim. ou não tá pensando ali, tá pensando no externo, não tá pensando no interno, esquece o que falou. E a questão do né na fala, como evitar? A Annelise. O né é uma expressão que existe
que nós colocamos no final da frase para confirmar aquilo que nós falamos, que é a junção do não é, fica né. Então, ela pode ser utilizada, só temos que cuidar para que o né não fique no final de todas as frases. E no momento que fica no final de todas as frases, ela configura vício. Aí as pessoas prestam mais atenção no né do que na própria mensagem. E o né deve ser evitado também naquelas situações onde nós temos certeza do que nós falamos e não precisamos da confirmação do interlocutor. E outra, se dar conta também que às vezes a gente fala o né em situações que não cabe o né. Por exemplo, semana passada, com aquela chuva, choveu tanto, mas tanto que alagou a frente do meu prédio, né? Aí vocês vão me dizer assim, não sei, Bianca, não sei nem onde tu moras. Então como é que vai me confirmar? Entende? Mas tem como evitar. Tem que se escutar. O primeiro passo é se escutar, perceber. E depois, quando falar, perceber que vai falar e respira, não fala. Tem um processo, tem algumas outras técnicas para isso que eu ensino, mas o fato principal é se escutar, tá? É se escutar. Perfeito. Ali tem outra pergunta da Jaqueline, que é como lidar com pessoas repetitivas, que dão canseira ao conversar? Bom, já respirei fundo. Pois é, as pessoas que são muito falantes, que eu digo detalhistas, ou elas são prolixas, porque elas falam, repetem ou não falam nada com nada, ou elas são analíticas, elas falam nos mínimos detalhes. É uma característica. Tem pessoas que são predominantemente analíticas e tem pessoas que são predominantemente sintéticas. Tem um vídeo meu lá no canal do YouTube, da Falando Bem, que fala sobre fala sintética analítica e explica super bem isso. Mas, enfim, a gente não vai mudar a pessoa nesse sentido. Nós podemos o quê? Encurtar. Interromper de uma forma educada e talvez repetir, eu entendi o que você falou. Porque tem muita gente que repete o que fala porque acha que o outro não entendeu. Não entendeu. Uma forma legal também é de gravar áudios no WhatsApp, se escutar e ver se fica repetitivo. Às vezes a gente grava um áudio de 2, apaga e grava de novo, vai ver que vai ficar em 1 minuto a fala. É incrível. Incrível. Porque tem situações que a gente tem que ser mais objetivo. Então, aprender a ser mais sintético também. Né? Só porque a minha característica é detalhista, que eu vou ser assim, sempre assim, não, eu tenho que verificar qual é a minha proposta de comunicação, com quem eu estou falando, e ter essa consciência, e dependendo da situação, eu vou enxugar. Eu vou falar em poucas palavras aquilo que eu tenho para falar. Ali vem uma pergunta um pouco difícil. Como identificar uma pessoa manipuladora através da fala? Essa é uma coisa mais difícil aí, pessoa. É uma pergunta que tem que pensar. Tem que pensar, porque tem muita gente dissimulada e que a gente nem percebe. Não. Nem percebe. Existem alguns programas de computador, inclusive, que a gente chama de laboratório de voz, que os peritos fonoaudiólogos utilizam justamente para avaliar criminosos. Então, existe isso! E a gente consegue ver, é bem legal nos formantes da voz, é muito interessante. É muito interessante. Agora, sim, claro, pessoas que a gente convive no dia a dia, daqui a pouco a gente consegue já perceber. Mas pessoas que tu está vendo pela primeira vez é mais complicado, justamente porque tem gente que fala com tanta segurança, com tanta convicção, que a gente acredita. E como é que eu vou saber se ela está manipulando ou não só por outras atitudes, por vários outras peças que eu possa avaliar. Juntar. Daqui a pouco a pessoa está se auto-enganando muitas vezes, né, também. Também. Vale muitas vezes jogar perguntas, né? Eu, em situações, algumas vezes, que eu não tô muito confiante, eu jogo as perguntas, da mesma coisa que ela falou. E daí eu vou vendo se a história muda. Isso. De alguma maneira. Exato. Você vai direcionando para ver. Muito bem. Essa técnica serve para filho também, né? Quando os filhos começam a querer nos enganar, a gente solta a pergunta e vai vendo, quem é que fez errado? Foi a Lara que bateu ou o Luigi que empurrou primeiro? Então, daqui é ter a gente já tem a escola de casa, né? Essa daqui, filho, é sensacional, né? Tanto que a gente diz para eles, te
Já te conheço. Eles querem vir nos dar uma manipulada. Uma rasteira ali, né? Manipulada, não. Que isso? Não, mas desculpa, é que mãe não pode perder essa coisa porque acontece toda hora, né? Ainda mais na quarentena, que tá todo tempo em casa. É toda hora a administração dos conflitos e eles exercitando essa manipulação na gente. Muito bom. O Luiz Varela fala ali, não podemos esquecer da comunicação não verbal responsável por imensa parte da transmissão da mensagem. Luiz Varela, exato, você tem toda a razão. É isso eu comecei, inclusive, até quem não nos acompanhou desde o início, falando sobre a importância da voz, e a voz faz parte da comunicação não verbal, porque a comunicação não verbal não é não falar, é como você transmite a informação. Um pesquisador, Mahabian, que fez uma pesquisa na Universidade da Califórnia, mostrou qual é a importância da comunicação não verbal para o ouvinte. E nessa pesquisa mostra que somente 7% é verbal e 93% é não verbal. Destes 93%, 53% diz respeito à comunicação por meio de gestos, contato visual, postura corporal, expressão facial, e 38% diz respeito à qualidade de voz. Então, tão importante quanto o que fala é como você fala. Não adianta ter uma ideia maravilhosa, uma proposta incrível e falar de uma forma chata, monótona, cansativa, sem mostrar confiança naquilo que está falando por meio da sua postura corporal e vocal. Muito legal. Perfeito. É o que eu mais trabalho. É o que eu mais trabalho com os meus alunos, é a comunicação não verbal, porque ela é a gente pode treinar a comunicação não verbal. E quando a gente tem uma comunicação não verbal bem consciente, nossa, nós colocamos força na mensagem. É muito bacana. A gente consegue, variar o que a gente quiser. Perfeito. Estamos, acho que no final já, né, Maria? Estamos Daqui a no pouco final. começa o contadorzinho ali. Exatamente, temos um contadorzinho ali. Bianca, eu vou primeiro aí colocar todo mundo à disposição para te seguir nas redes sociais, falando bem. Bianca Aires, ela tem Facebook, Instagram, canal no YouTube também, bem importante para quem não tá, né? Para todo mundo seguir. Quem gostou, compartilha. Acredito muito ali no que aviãozinho. O aviãozinho, exatamente. Vamos compartilhar. Isso serve aí para a gente estar, né, dando esse recurso para pessoas que não participaram dessa live. Então, se vocês conhecem pessoas que estão precisando desse empurrãozinho, dessa dica a mais, coloca ali, dá uma compartilhada, que essa live a pessoa ouve da maneira que ela preferir, no canal que ela preferir. Que essa é a principal questão, né? A gente começar a trazer esse assunto e trabalhar a fono, né, como uma situação não só para uma doença, para uma situação de dificuldade, né, mas como um crescimento profissional e pessoal. Exato, Mari. Então, eu quero agradecer imensamente o convite, agradecer a presença de todos, as perguntas, foi enriquecedor, isso ajuda muito a gente a desenvolver a nossa conversa aqui. E nos segue lá, Falando Bem Capacitacões, no Instagram, canal da Falando Bem no YouTube, tem essa live de hoje lá, e tem o LinkedIn também, Bianca Aidos, e também, Mari, a gente tem um grupo no Telegram, VIP, que nós chamamos de VIP, que é só quem se interessa por falar em público, comunicação, tudo que está relacionado à comunicação. Se você tem interesse aí, manda um direct ou para Mari, que eu mando contato, ou para Falando Bem, que a gente manda ali o link do Telegram para as pessoas participarem com conteúdos exclusivos, conteúdos gratuitos. Aí. É isso aí, muito pessoal. Bem. Vamos se preparar. Essa nova realidade, a gente está usando novas maneiras de comunicação, já veio para ficar. Como eu falei, muitos escritórios voltam só depois, lá em dezembro. Vamos usar, vamos se capacitar, vamos treinar e vamos se preparar para essa realidade. Eu sou aquela pessoa que tira todo mundo da zona de conforto, mas eu estou dando ferramentas para todo mundo pensar que o mundo não vai ser igual e vamos trabalhar então para dar isso no mundo não igual mais, para a gente estar se comunicando via live, via Instagram, fazendo muitas calls com o pessoal e não se encontrando tanto no dia a dia, se tocando tanto e